Olá, queridos, a paz seja convosco. Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, aqui uma palavra bem conhecida, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o seu primo, e logo que foi batizado, ele recebe o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba, e Deus, né, ecoa a voz dele do céu e diz assim: Esse aí é o meu filho que tem me dado só prazer. Então, quando nós cumprimos a ordem de Deus, do Senhor Jesus na nossa vida, nós estamos também dando prazer para Deus. Jesus cumpriu ali a ordem de Deus, batizando, cumprindo um dos mandamentos do Senhor, né, que é o batismo nas águas, para deixar exemplo para todos que posteriormente estariam entregando a vida para Ele, seguindo a Ele. Assim que ele termina, né, ele é levado pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Espírito de Deus ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Mas só que Jesus está em jejum, está em oração, está em consagração. Então o diabo vai chegar para ele assim que ele termina o jejum, né, 40 dias e 40 noites. O diabo vê que Jesus está fraco, está com fome, está com sede. Então ele vem e tenta Jesus na parte emocional de Jesus. E ele começa a dizer para Jesus o seguinte, quando ele chega, ele diz para Jesus o seguinte: Se tu és o Filho de Deus, né, manda que estas pedras se tornem pães para que Jesus coma, porque ele está com fome. Jesus tentando impedir Jesus de chegar, o diabo tentando impedir Jesus de chegar até a cruz, né, porque ele sabia que se Jesus chegasse até a cruz, estava tudo perdido para ele. Então no emocional ele tenta Jesus, mas Jesus vai dizer para ele o seguinte: está escrito, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, não tão contente, né, chega para Jesus novamente, transporta ele até a cidade santa, né, e coloca ele sobre o pináculo do templo e vai dizer para Jesus: Se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque também está escrito, né, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, né, e tomar-te-ão nas mãos, para que nada te aconteça, para que você não tropece em alguma pedra, para que nada te aconteça. Então Jesus vai dizer para Satanás: Não tentarás também o Senhor teu Deus. Também está escrito que nós não devemos tentar o Senhor, o nosso Deus. O diabo, novamente, insatisfeito, né, vai transportar Jesus a um monte muito alto, né, o mais alto que tinha, vai mostrar todos os reinos que tem na terra, tudo que tá sobre a terra, e vai dizer para o Senhor, né, que se ele prostrar e adorar ele, todas aquelas glórias ali ele dá para Jesus. Jesus vai dizer para Satanás, né, mais uma vez, para que ele pudesse sair dali, ir para outro canto, porque somente a Deus servirás e somente a Deus orarás, adorarás, que também está escrito. Então Satanás vai embora, vai deixar Jesus, vai se ausentar de Jesus, e Deus vai enviar os anjos vai lá e vai servir Jesus, né? Isso é porque Jesus estava em oração, em consagração, e Jesus conhecia a palavra. O Salmo de 24 diz que do Senhor é a terra, a plenitude, tudo que existe sobre a terra é do Senhor.
né? Então, Jesus conhecia a palavra e por isso no deserto ele vence a fome, ele vence o tentador, ele vence o diabo, ele vence tudo ali porque ele estava em oração. Ele conhecia a palavra de Deus. E quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 6 e versículo 6, nós vamos ver aqui um dos motivos a qual Jesus venceu o tentador no deserto. E também nós podemos vencer as dificuldades, a nossa casa ser abençoada, nossos filhos ser abençoados, quando somos conhecedores da santa palavra de Deus. Olha só. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Jesus vence porque ele conhecia a palavra. E se nós priorizarmos a palavra de Deus, se nós guardarmos essa palavra no nosso coração, se nós fazermos um bom uso dela, se nós ensinar os nossos filhos, se nós divulgar essa palavra, se ela tiver entre os nossos olhos, que é na nossa mente, também nós venceremos as tentações, dificuldades, através do poder da palavra, porque Jesus em oração ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sois livres. Então é a palavra que liberta, a palavra que transforma, é a palavra que nos fortalece, e nós precisamos ser conhecedores da palavra. Capítulo 8 de Deuteronômio também vai dizer, capítulo 8, versículo 3, diz para nós o seguinte: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, Jesus vence, e se nós acreditarmos na palavra de Deus, a palavra do Senhor nos gera fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Então, não apenas só de alimento físico, mas o alimento espiritual também tem que fazer parte da nossa vida. Então, Jesus usa esses argumentos, a palavra do Senhor, para vencer, né, o tentador. Tiago 1,12 vai dizer para nós que bem-aventurado é o homem, é a mulher, é o jovem, é aquele que prioriza a palavra do Senhor. Porque bem-aventurado é o varão que, ao ser tentado, conhece a Deus, conhece a palavra e coloca sua confiança em Deus e vence essas dificuldades de tentação, porque a palavra está guardada no seu coração. Então, esse é o segredo de vencermos, esse é o segredo para irmos bem, esse é o segredo para ter sucesso na nossa vida. Confiar no Senhor. Crede em Deus, espelha no Senhor Jesus e faça toda a vontade de Deus. E assim você também vai ser abençoado, abençoada. Guarde essa palavra no seu coração, pratique essa palavra e receba o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Fica aí essa palavra para que você tenha a sua fé fortalecida em Deus, para que você se fortifique